para escutar os espíritos malignos. Eu tenho uma formação sobre defesa apologética que tem inúmeras passagens de cada assunto que a nossa igreja é atacada, tipo a cruz, tipo o batismo de criança, a santo só Jesus, não existe outro santo, e vão dizer tantas coisas, tantas baboseiras aí, e às vezes questionam, mostre na Bíblia isso, aqui, não sei o que, a Bíblia diz, é sempre assim. E eu tenho uma formação completa, mas como nós não temos tempo para isso, eu separei aqui no máximo 2 versículos de cada assunto. É só para ter uma base mesmo, depois você procurar se aprofundar. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Vai dizer assim: o tema da minha formação é apologética católica, defesa e contra-ataque. Tem alguns hereges que você defende, mas como insiste tanto, a gente dá o contra-ataque nele, o golpe final, fatal, para ele não falar mais nada. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 vai dizer: portanto, não tem mais as suas ameaças, e não vos turbeis, antes santificai em vossos corações Cristo o Senhor. Estais sempre prontos a responder para a defesa a todo aquele que vos pedir a razão de vossa esperança, mas fazei com suavidade e respeito. A palavra diz: estar sempre pronto. Nós temos que estar sempre pronto para defender e dar razão, até mesmo para converter uma pessoa, para apresentar a igreja para ela. Pega agora em 2 Pedro, para frente um pouquinho. Por que temos que estar prontos? 2 Pedro, no capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Vai dizer: é o que ele faz em todas as suas cartas. Se você tiver com dificuldade de encontrar, vai anotando na caneta e vai pegando com outra pessoa. É o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais fala nesses assuntos. Nelas há algumas passagens difíceis de entender, cujos sentidos espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam para a sua própria ruína, como fazem também as demais escrituras. Nós temos que estar preparados, porque existe palavra na Sagrada Escritura difíceis de ser compreendida. Amém? Pegue 2 Pedro mesmo, volta um pouquinho no capítulo 1, no versículo 20. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Olha só, primeiro nós vimos que temos que estar sempre prontos, porque existem passagens difíceis, porque a interpretação é do Espírito Santo. Agora pega em 1 Coríntios capítulo 2. Volta um pouquinho, 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Amém? Todavia, Deus nos las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas que há no homem, senão o Espírito do homem, que nele reside? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Olha só, uma recapitulação. Temos que estar sempre prontos. Existem passagens difíceis. A interpretação não é nossa, não é humana, e nós vemos que quem revela a interpretação da Sagrada Escritura é o Espírito Santo de Deus. Agora nós vamos entrar no nosso assunto. Pegue 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. O primeiro assunto que você vai ter a defesa agora é sobre a cruz. Quando lhe questionarem sobre a cruz, dizer: isso é maldição, Jesus está vivo, ele não está morto, você está adorando um Deus morto, e não sei o que, blá blá blá, toda a história que nós conhecemos já. Isso é característica do protestantismo. Aí você vai lá, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, e você vai ler lá: a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós é uma força divina. Então a primeira defesa sobre a cruz: a cruz para nós cristãos é força divina. Pega em Colossenses, pula 2 livrinhos para frente, Colossenses, depois de Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Falar sobre a cruz. Vai dizer o seguinte: cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam,
aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz, expoliou os principados e potestades e expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Então a cruz, além de ser força divina, é lugar de triunfo. Aonde foi que Deus triunfou? Aonde foi? Na cruz. Só 2 versículos. Vamos para outro assunto agora. Imagens, tão questionado. Volta lá no Antigo Testamento, lá no comecinho, no livro do Êxodo, o segundo livro da Sagrada Escritura, o Êxodo, no capítulo 20 e no versículo 3 e 4. Essa é a passagem que ele ataca a Igreja Católica e vai dizer assim: não terás outros deuses diante de minha face, não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhes prestará culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso que vinga a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam. Olha só, a palavra aqui contém a imagem de ídolos. Imagem de ídolos. Aí você pula 5 folhas para frente, Êxodo 25, e não esquece que Deus proibiu fazer do que estava em cima, do que estava embaixo, do que estava na água, imagem nenhuma, mas é de ídolos, e muitas pessoas não compreendem isso. Aí você vai em Êxodo capítulo 25, versículo 18, e vai parecer contraditório Deus falar para nós: farás 2 querubins de ouro, e os farás de ouro batido nas 2 extremidades da tampa, um de um lado e outro de outro. Ou seja, a palavra de Êxodo 20 está dizendo que está proibindo imagem. Como é que 5 capítulos depois agora Deus está mandando fazer imagem? Se nós bem sabemos que no Números capítulo 23 versículo 19, se eu não estiver enganado, diz que Deus não é homem para mentir. Então como é que Deus agora manda fazer algo que está no céu? O que é um querubim? Um anjo? Querubim é um anjo que está em cima diante de Deus, adorando ao Senhor. Então nós percebemos que a imagem que Deus proíbe não tem nada a ver com as imagens sacras da igreja. É imagem de ídolos. O que é ídolos? É algo que tira o seu olhar de Deus. Ícone é diferente de ídolo. Olha só, pega lá agora em Números capítulo 21. Números 21, no versículo 8 e 9. Números 21, versículo 8 e 9. Deus proibiu a imagem do que estava no alto e mandou fazer um querubim que está onde? No alto. Números 21, 8. Ele vai dizer para Moisés: e o Senhor disse a Moisés: faz para ti uma serpente ardente, mete-a sobre um pote, todo que for mordido, olhando para ela será salvo. Moisés pôs uma serpente de bronze, fez uma serpente de bronze e fixou-a num pote. Se alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e conservava a vida. E aí, protestante, como explicar agora que Deus proibiu de fazer o que estava em cima e do que estava embaixo? E agora Deus diz que pela imagem da serpente de bronze, todo aquele que fosse contaminado, todo aquele que estivesse flagelado, doente, olhando para aquela imagem de bronze, seria curado. Então, esse assunto tem várias passagens sobre cada assunto desse aqui, mas eu separei só 2 versículos para você se aprofundar, para percebermos o quanto a igreja católica, essa sim, segue a risca a palavra. Teve um padre que sempre eu converso com ele, ele dizia: olhando os protestantes, a maioria que ataca a igreja são eles, né? Dentre outros também, nesses assuntos que estamos aqui comentando. Você parece que ele é o teólogo da palavra, parece que ele é o expert, aquele que domina. Mas quando você faz uma pergunta para ele, ele muda de assunto e corrige você. Porque ele sabe como ele faz? É o Rexona. A Bíblia debaixo do sovaco, para cima e para baixo. E você pensa: nossa, eu não posso conversar com aquele homem não, ele está com a Bíblia para cima e para baixo. E fala: a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. Quando na verdade ele não segue o que a Bíblia diz. Olha só, confissão. Eu posso me confessar com outra pessoa? Abre João aí, Novo Testamento, João, depois de Lucas. João, no capítulo 20, João 20,
no versículo 21 e 23. Olha só o que o Senhor diz. Disse-lhe outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras soprou sobre eles, disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Jesus sopra sobre aqueles homens. Recebeu o Espírito, eles receberam o Espírito de Deus. Agora Jesus diz: aqueles a quem perdoados os pecados, lhes serão perdoados. Aquele a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ou seja, agora os homens recebem de Deus a autoridade de perdoar o pecado de alguém. E aquela pessoa que não pede perdão a Deus pelo sacerdote, ela não será perdoada. Amém? Estão entendendo? Está bem clara a palavra de Deus? Pega lá agora, em Eclesiastes, Antigo Testamento. Eclesiastes é depois de sabedoria, depois do Gênesis e antes do Apocalipse. Eclesiastes capítulo 4. Seja ligeiro aí, eu estou aqui desenrolando aqui. Eclesiastes capítulo 4, versículo 31. Olha o que vai dizer: não te envergonhes de confessar os teus pecados, não te tornes escravo de nenhum homem que te leva a pecar. Ou seja, quando você está no pecado, você é escravo. E se você tem vergonha de confessar o pecado, você vai continuar escravo do homem. Só 2 versículos sobre confissão. Igreja, irmão. É igreja católica, é a igreja mesmo de Jesus, meu Deus. Tanta igreja que tem. Abre Mateus aí. Olha só quanto material. Pouquinho tempo nós temos. Só 5, mais 5 ou 10 minutos. Ou menos. Mateus 16. Eu também estou doidinho para ouvir a pregação do irmão Trovão. Quero rezar com vocês. Mateus 16. 16, versículo 16 a 19. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Porque as pessoas estavam dizendo que Jesus era Elias, um profeta, não sei quem. E Pedro olhou para ele. Pedro, aquele que a primeira palavra que Deus disse para Pedro em João capítulo 1, versículo 42: tu és Simão, filho de Jonas, mas será chamado Kefas, quer dizer Pedro. De cara Jesus muda o nome de Pedro. Agora Pedro volta aí para ele e diz: Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. Eu te declaro, depois que Pedro falou com Jesus, agora Jesus diz para ele: eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Alguma Bíblia de vocês tem aí as minhas? Tem? Quem tiver a Bíblia na mão aí, que tiver as minhas, você levanta a mão. Ou qualquer Bíblia que tiver aí fora aí, mesmo deturpada, mesmo ali, a Bíblia mesmo sendo modificada, procura na Bíblia ver se tem as minhas igrejas lá. Não, olha o que Jesus falou: eu te declaro. Quem está declarando é Jesus. E nós vamos ver na frente que Jesus é o próprio Deus. Vamos falar mais na frente. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha, singular, é uma, a minha igreja. Já sabemos que a igreja do Senhor é uma só. Vamos para frente. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E olha o que Jesus disse para Pedro: eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, a autoridade, mais uma vez, que Deus dá ao homem. Quando você confessa com o sacerdote que ele te dá a bênção de Deus, você está perdoado e acabou. Não se martirize mais não. Confessou o pecado, está arrependido, já foi, apagou. Amém? Vamos agora para Colossenses capítulo 1, versículo 18. Colossenses, antes de Tessalonicenses, depois de Filipenses. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Vamos ver esta igreja agora que Jesus falou, né? Como é que funciona esta igreja? Vai dizer: ele é a cabeça do corpo da igreja. Está dizendo que a igreja que Jesus instituiu em Pedro, a cabeça é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É ele que guia a igreja. Então não fique com medo do que o tal padre falou, do que o tal bispo falou, não. Vá pela igreja.
Se o pai do bispo está falando de acordo com a doutrina da igreja, vai ser mesmo. Se ele está contra a doutrina, nunca fique contra a doutrina da igreja. Nós sabemos que Deus ali, ele instituiu uma igreja. A igreja do Senhor é aquela que ele falou, a minha igreja. Negócio de minhas igrejas. Tem muitos outros versículos, mas não vou entrar nesse mérito não, para não atrapalhar o irmão depois. Então, já que Jesus ele fundou a igreja, vamos saber quem é Jesus. Teve um testemunho juvenal lá em casa, testemunho de Jeová que esquema panela, teve lá em casa e falou para mim na minha cara que Jesus não era Deus. Eu falei, peraí, irmão, como é que é? Não, Jesus é um bom homem, é um profeta, é um não sei o que e tal, mas ele não é igual a Deus. Eu falei, irmão, a sua Bíblia tem dizendo isso? Abre sua Bíblia e comecei a falar. Eu estudei quinta-feira, sexta e sábado, até 3 horas da manhã, mais de 50 versículos bíblicos, comprovando a divindade de Jesus, porque ele tem duas naturezas, divina e humana. Eu comprovei na Bíblia do testemunho juvenal, na Bíblia dele, não sei a minha não, que Jesus era Deus. E sabe o que falta para eles? Uma coisa chamada que Nossa Senhora teve muito: humildade. O demônio caiu do céu para o inferno por orgulho, falta de humildade. Nossa Senhora fez ao contrário, ela saiu da terra e foi para o céu porque ela teve humildade. Olha só, João, pegue João, estou terminando já, João, nossa irmã, arranca o pescoço, João, capítulo 1. João capítulo 1, versículo 1. Vai dizer o que João capítulo 1, versículo 1? Já que Jesus ele instituiu a igreja, vamos saber quem é Jesus para instituir a igreja. Quem é Jesus para instituir a igreja fundada? No princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Do outro lado, na mesma folha, no versículo 14, o verbo era Deus. E no versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que é o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, Jesus era a segunda pessoa da Santíssima Trindade, um Filho, Espírito. Quando ele vem e se encarna onde? No seio de Nossa Senhora. E Nossa Senhora gera dentro do seu ventre um Deus chamado Jesus de Nazaré. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Nossa Senhora. Olha para ouvir para Maria. Fala como o padre Paulo Ricardo fala. Se Nossa Senhora fosse uma mulher como as outras, nós tínhamos vários Jesus, mas só quem gerou Jesus foi uma só. João capítulo 10, no versículo 30. João 10, 30. Olha o que Jesus disse: eu e o Pai somos. Não é eu e o Pai somos um e meio, somos meio, somos dois, somos três. Eu e o Pai somos um. Então você olha para Jesus e vê a face de quem? Do Pai. Então já sabemos que quem instituiu a igreja una, católica, apostólica, romana, foi o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Não temos mais dúvidas sobre isso. E se você olhar em Tito capítulo 2, versículo 13, vai dizer: na expectativa da nossa esperança feliz, da aparição do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Além de ele ser o Deus, ele é o grande Deus e Salvador. Falta só 3 itens para acabar. Santos. Que história é essa de santos? O protestante vai dizer santo? Santo só Deus. Não existe outro santo. Por quê? Lembra da passagem lá de São Pedro, da carta de São Pedro? Os espíritos ignorantes deturpam a palavra de Deus. Eles não vão pelo espírito, eles vão pela carne, pelo achismo. Tem uma coisa que eu bani da minha vida faz tempo, eu não acho nada. Não vão pelo meu conselho de mim mesmo, não, que vocês vão se perder. Mas vão pelo conselho que vem da palavra de Deus, da tradição da igreja, do magistério da igreja. Olha lá, Salmo capítulo 15. Desenrola aí. Salmo 15. Lá no comecinho do Salmo. No capítulo 15, no versículo 3. Alguns vão ter a Bíblia Jerusalém, eu acho que é um salmo a mais ou um a menos, mas se você vai encontrar aí. Salmo 15, versículo 3 vai dizer: quão admirado tornou Deus o meu afeto para com os santos que estão em sua terra. Espera aí. Deus se admirou dos santos que estão na terra. Então nós somos convidados a ser o que? Levítico 19, 2. Sede santo como eu sou santo. Será que Deus convidou o povo a uma coisa que não teria condição de acontecer? Não. Deus convida o povo a ser santo. É por isso que fala aqui: Deus se admira com os santos que estão em sua terra. Abre Judas, antes de Apocalipse. Judas.
Abre lá no livro de Judas, para nós se surpreender com esse versículo. A palavra de Deus surpreende a gente. Abre lá em Judas. Judas capítulo 1, se é que tem capítulo, né? Versículo 14. Judas não tem capítulo. Olha o que vai dizer. Também Enoque, que foi oitavo patriarca depois de Adão, profetizou a respeito deles, dizendo: eis que veio o Senhor entre milhares de seus santos. Olha só. Santo, 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 sem pecado. Jesus é filho de Maria. Jesus é o santo dos santos. Nossa Senhora é a mãe dos santos. Nossa Senhora é aquela que gerou o santo. Mas existe milhares, a palavra diz que existe milhares de santos. Estão vendo na sua Bíblia aí? Vai anotando. 2 pontos para nós terminar. Batismo de criança. Pera aí, rapaz, não pode batizar criança, tem que batizar criança depois que cresce. Então vamos ver se é verdade ou não para a gente parar de batizar as crianças. Vai lá em Mateus, no capítulo 19. Mateus 19. Irmão, se você separar esses 2 versículos de cada desse que eu estou falando aqui, a protestante vai correr de você igual o demônio corre da cruz. Pode ter certeza disso. Eu tenho vivido isso na minha vida. Mateus 19. Mateus 19, 14. Disse-lhe Jesus: deixai vir a mim estas criancinhas e não as impeçais, porque o reino do céu é para aqueles que lhes assemelham. Eles impedem que as crianças recebam o batismo, onde vem o Espírito Santo. E a palavra diz: não impeçam de vir as minhas criancinhas. Então é muito claro que Jesus ele ama de tal modo as crianças, que aquele que não tiver um coração como de uma criança não vai herdar o reino do céu, na simplicidade, na humildade. Mateus 21, para frente um pouquinho. 21, 16. Mateus 21, 16. Disse-lhes ele: ouve o que dizem eles. Perfeitamente respondeu-lhe Jesus: nunca leste essas palavras? Da boca dos meninos e das crianças de peito tirastes o vosso louvor. Ou seja, o louvor das crianças é belo, porque o louvor da criança é puro. O louvor da criança é uma melodia aos ouvidos do Senhor, porque ela tem pureza no seu coração. Uma criança não tem vergonha de falar o que for, de chegar e pedir alguma coisa. Não tem, porque ela é pura de coração. Então como é que a palavra diz para não impedir as criancinhas, e agora algum teólogo aí fajuto vem dizer que não é para levar as criancinhas ao Senhor? Amém? Por que que Nossa Senhora é pura? Por que que a igreja defende que Nossa Senhora ela é pura, puríssima, sem pecado? Vai no Antigo Testamento, no livro de Jó, antes do Salmo. Jó é depois do Macabeu, para terminar agora. Jó capítulo 4. Jó capítulo 4. Jó capítulo 14, melhor dizendo. Jó 14. Versículo 4. Jó 14, 4. Olha a pergunta que a palavra de Deus faz: quem fará sair o puro do impuro? E a palavra de Deus responde: ninguém. Aí eu pergunto para vocês: nós não vimos que Jesus é divindade, é Deus, é puro? Ele saiu da onde? Da onde foi que ele saiu? Vocês estão entendendo? Tá bom? De onde foi que Jesus nasceu? Jesus é o que? Puro. E a palavra diz o quê? Quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. Então Nossa Senhora é o quê? Pura. Bate palma para Nossa Senhora. Agora vai lá em... Não vou falar outro versículo não para se estender. A oração da Ave Maria. Lucas, o protestante talvez falou comigo: onde é que está essa oração Ave Maria? Vocês viram isso aonde? Porque o Pai Nosso está lá. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 3 a 9. Aí eu falei: é mesmo, irmão? Nossa, é um teólogo etado. Tem lido muita Bíblia você, viu? Vai lá, Lucas 1, 28. Entrando o anjo disse-lhe: ave cheia de graça, o Senhor é convosco. Do outro lado da folha, no versículo 42.
e exclamou em alta voz. Isabel exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. A oração Ave Maria aí. Todos os dias nós rezamos a oração Ave Maria. A virgindade de Nossa Senhora. Vai lá em Ezequiel, é o último que eu vou falar agora. Ezequiel, eu vou acabar, irmão. Não leva outra praquinha não, eu só não gosto dessa praquinha. Ezequiel, eu não gosto dela não. Ezequiel 44. Ezequiel capítulo 44, versículo 1 e 2. Ele introduziu-me ao pórtico exterior do santuário, que fica fronteiro ao oriente, o qual se achava fechado. Deus introduziu Jesus num pórtico que estava fechado. Deus introduziu Jesus em um lugar que estava fechado. Nossa Senhora, em Mateus 1, versículo 25, vai dizer que antes que Nossa Senhora estava vindo, o Espírito Santo veio e gerou nela Jesus de Nazaré. Então era o pórtico que estava fechado. E olha só, ele reconduziu-me ao pórtico exterior do santuário. Nossa Senhora estava fora do céu, estava na terra. Ela está fora do santuário no céu. E agora vai dizer que me introduziu ao pórtico exterior do santuário, que fica fronteira ao oriente, do qual se achava fechado. Deus introduziu Jesus num pórtico que estava fechado. Isso nós sabemos. Vamos saber mais um pouco agora. No segundo versículo, o Senhor disse-me: esse pórtico ficará fechado, ninguém o abrirá, ninguém aí passará, porque o Senhor Deus de Israel aí passou. Ele permanecerá fechado. Olha só, irmão, ele entrou fechado, saiu fechado, vai permanecer fechado para a honra e glória do Senhor. Está fechado, entrou Jesus, saiu fechado e vai permanecer fechado. A virgindade perfeita de Nossa Senhora, ali passou o Senhor dos Exércitos, ali passou Deus de Israel. Nenhum homem é capaz de abrir a porta que o Senhor fechou. Amém? Eu queria falar mais uns 30 versículos, mas fica para a próxima oportunidade. Dá vontade de falar, senão o monte trovão começa a arrancar o pescoço aí. Deixar eu falar aqui o dia todo. Desde já, vai ter intervalo, irmão? Vai? 10 minutos de intervalo aí para vocês tomar uma água, voltar.